Gente, eu acho que eu vou ter que fazer a live assim mesmo. Depois eu descubro porque vocês estão me vendo, né? Tá preto e branco, eu não consigo saber por que agora. Então vamos continuar, para não perder tempo. Desculpe, tá? Então vamos falar de ansiedade. O que que é? Para quem já sabe, já sofreu e sofre, como acontece com muitas pessoas, dá para ver que a ansiedade é uma preocupação interior crônica, intensa, aflitiva, de que tem uma mobilidade assim dos pensamentos e dos sentimentos muito grande, muito desassossegada, né? Sem nenhuma calma, persistente, e ela provém muitas vezes de um estresse muito crônico. Já a pessoa ansiosa porque ela tem um descontrole das emoções, dos pensamentos, das atividades da sua vida diária, das prioridades, entendeu? Na verdade, é uma situação em que se chega porque se perdeu as rédeas das condições da própria vida, né? E nós somos, na verdade, geradores de ansiedade. Nós somos geradores de ansiedade e nós é que causamos. Tudo começa e termina dentro de nós mesmos, tá? Porque quando a gente, na verdade, produz na mente um conteúdo ruim, negativo, destrutivo, atabalhoado, cheio de medo, de incertezas, né? São sentimentos ruins que uma mente humana, assim, sadia, não aguenta. E aí também a ansiedade vem pelas multitarefas, quando a gente não consegue dar conta, né? E as multidões de estímulos, muitas obrigações, muitos compromissos, né? E é desumano, é uma carga muitas vezes desumano desumana, e que se a pessoa não detecta e não redireciona isso, ela fica acabada, né? Acabada, como algumas vezes acontece, até ficar no estado de doença mesmo, porque o estresse causa ansiedade, que é a porta de entrada da depressão, como eu já disse, que é o vestíbulo da síndrome do pânico também. Hoje muitas pessoas têm síndrome de pânico, esse é um quadro que não existia há algum tempo atrás, né? Mas hoje está muito frequente porque as pessoas estão perdendo o ritmo, elas estão saindo do tom, então sobrecarrega extremamente o corpo e a mente. Aí, tá tudo bem aí? O vídeo tá mudando de cor, né? Então, gente, existe uma ansiedade mais emocional, que é o descontrole da razão e da imaginação. Quando as pessoas têm assim um conteúdo mental negativo demais, pouco produtivo, e elas desorganizado, e que as próprias pessoas se boicotam com os pensamentos que elas têm, entendeu? Deve existir isso em algum de vocês que estão me assistindo, né? E que fazem também um movimento assim, de trazer o futuro para o presente. E, na verdade, a nossa mente foi feita para aguentar as coisas do momento, entendeu? Nem extremamente do passado e nem muito do futuro. Mas a gente traz o futuro, a pessoa ansiosa traz todas as questões que vão acontecer ainda, como preocupação para o agora, acumula com as coisas do agora e ela fica sem energia, ela fica desorganizada, causando aflições constantes, estados crônicos de ansiedade, né? Normalmente, quem tem essa ansiedade mais emocional, o que ela pensa é de cunho negativo, tá? Que é assim, eu não sei, não consigo, fulano é bem melhor do que eu percebo que as pessoas não confiam em mim, se eu falar vai dar besteira, entendeu? Então são pessoas que se auto-boicotam. E depois, nós sabemos o seguinte, a maioria das preocupações, isso disse uma psiquiatra espanhola e com razão, que 70% das preocupações, na verdade, nunca acontece. Então nós sofremos, o ansioso sofre em vão, sofre à toa, sofre muito tempo sem motivo,
na verdade, porque sofre pela criação, pela imaginação de ideias muito destrutivas, que vão minando a sua energia mental, entendeu? Bom, outra coisa que causa ansiedade é que as pessoas, às vezes, nós, né, ficamos muito no urgente e nós deixamos de lado o importante. Então, se corre para lá e para cá de uma maneira atabalhoada, desorganizada, e não se dá atenção para aquilo que merece ter, porque a pessoa perde um pouco a noção da escala de valores da sua vida. Sendo que uma pessoa sadia, ela valoriza e se entrega e se dedica primeiro para as pessoas. Pessoa sempre vem em primeiro lugar, tá? Família, de modo geral, né? Depois vem trabalho, depois vem outras circunstâncias. Mas o que acontece é que se fica no urgente, por exemplo, uma mãe que se desorganiza, tem muitas coisas para fazer e ela, em princípio, se programou para estudar com o filho aquele dia, porque realmente o filho está com dificuldade e necessitando da sua ajuda. Mas o que ela faz? Ela se atrapalhou, ela chegou tarde em casa, ela tem que ir, ela foi no shopping, porque ela tem que comprar uma roupa rápido, porque já tem um compromisso para ir, não atendeu o filho, ficou arrependida, sentiu culpa, explodiu, entendeu? Você veja como o processo é um processo de organização da vida, né? Se ela tivesse se organizado para cada coisa, feito algumas dessas ações com antecedência, o importante, que era dar atenção para o filho nesse estudo, ela faria, ela produziria, ela finalizaria a atividade, ela ficaria feliz com ela mesma, o filho também, tudo daria certo. Entendeu? Mas esse acúmulo de situações em que as pessoas se dedicam demais para o supérfluo é que perde tempo do importante. Aí também, então, o que se pede para ter saúde mental e não ter ansiedade? Uma vida que seja mais organizada, ordenada, maximamente planejada. Ainda que a vida seja planejada, vão acontecer situações todos os dias, tá? Situações que vão fugir do controle. Mas não faz mal. As coisas mais importantes vão estar programadas na cabeça da pessoa, né? O que nós temos que ter diante das situações? Um domínio, um senhorio, assim, em relação às circunstâncias. As circunstâncias não podem nos obrigar a nada. Nós é que temos que domar as circunstâncias do dia a dia, na verdade, tá? Se nós domamos, nós conseguimos ficar por cima delas e com esse domínio nós sabemos para onde vamos, entendeu? O que acontece às vezes é que pela desorganização, o urgente, a gente fica apagando incêndio. O urgente toma lugar do importante e isso não é uma situação para ter saúde mental, para não ter ansiedade. O ritmo frenético de muita exigência das atividades, ele na verdade é contra a natureza. Ele depõe contra o corpo e contra a mente. Uma coisa, gente, é a gente se esforçar. Esforçar é fundamental, todo mundo se esforça de manhã, de tarde, de noite, toda a vida, tá? Outra coisa é forçar, viver de uma maneira forçada, forçar demais, carregar demais sobre as costas, com atividades, com compromisso e às vezes com um processo interno que nós psicólogos chamamos de ideação. Ideação são muitas ideias, muitos pensamentos e sentimentos, normalmente negativos, que tomam muito conta da nossa mente, entendeu? Isso desvitaliza. Desvitalizando, desse processo para a ansiedade é um passo e para a depressão é outro passo. Então, nós temos que fazer o quê? Viver em estado de autoanálise também. Nós somos humanos, só nós pensamos, ninguém mais pensa, nenhum reino pensa, né? A não ser nós, os humanos. Então, nós temos que fazer autoavaliações, alguns diagnósticos e detectar o que é que não está bem, aonde que a coisa está pegando. Porque muitas pessoas ansiosas não mudam seu padrão de vida, elas não
não têm esse domínio, né, sobre as circunstâncias, elas acham que tem que continuar, é assim, a vida dela é assim, e ela não faz os remanejamentos, não recalcula a rota, como eu sempre digo, entendeu? Não recalcular a rota para melhorar e organizar a vida é ter uma sobrecarga emocional e física, que vai culminar num alto nível de ansiedade, na verdade, né? Às vezes as pessoas ficam no limite entre o razoável e o insano. Tá? Ninguém aguenta ficar muito tempo nesse estado, né? Aí nós temos que fazer o quê? Pensar na alternância. Essa palavra é alternância entre o esforço e o gasto de energia e a reposição dessa energia. Todos os dias tem que ter algum silêncio, todos os dias tem que ter algum lazer, algum descanso, de maneira que você alterne um cansaço, um gasto de energia ou de preocupação ou de trabalho com esse descanso e esse silêncio. E uma das coisas importantes indicadas para quem tem ansiedade é ficar sozinha um pouco e pôr as ideias no lugar, né? Aí, gente, o que fazer? Hoje eu vou fazer uma live um pouco mais curta, tá bom? Nós vamos ver agora o que fazer com esse processo, quando está entrando, então, esse processo de ansiedade já está ficando muito acentuado. Nós podemos fazer o quê? Eu coloquei aqui 6 itens, tá? Que são saídas, são soluções, sugestões para melhorar. Primeiro, quantas horas você tem que pensar, você dedica para o trabalho profissional? Quantas, se você é casado, para o cônjuge, para cada filho, para os amigos, para o lazer e para a solidão, aquela boa solidão, entendeu? Uma pessoa humana com saúde, para ter saúde mental, precisa dar conta desses âmbitos para não se cansar demais em uma situação, não ser desequilibrado de atender demais uma área e desfavorecer a outra área. Nós precisamos estar sempre recalculando a rota para viver em estado de equilíbrio, entendeu? De dedicação normal, natural, para aquilo que importa mais, a gente se dedica mais, para aquilo que importa menos, nós vamos menos a essa coisa. Aí uma área não pode se sobrepor à outra. Então eu pergunto para você, entre a profissão, a vida de família, a vida espiritual, a vida social, a vida cultural, como que você matiza? Qual é o nível de dedicação para cada âmbito desses? A ansiedade, quando ela é mais emocional, ela advém, como eu já disse, de pensamentos muito improdutivos e negativos, que boicotam a pessoa. Não sei, não consigo, não dá, comigo não dá certo, se eu for lá não vou conseguir, meu irmão sempre recebeu mais atenção do que eu. Todos esses pensamentos que cansam uma mente, né? E o que se tem que fazer para ter uma vida saudável é redirecionar essa avalanche de pensamentos ruins, tá? A gente tem que aprender a ver que quando isso está ficando demais, isso é um sinal de que você tem que parar e tem que substituir esse tipo de pensamento por boas lembranças e por projetos bons e projetos produtivos que você venha a fazer. Porque existem 2 tipos de ansiedade. Um de que a pessoa não faz muita coisa, mas tem um mundo interior muito sobrecarregado. E o outro é que ela não tem nem tempo de ter um mundo interior, porque ela tem um mundo exterior muito sobrecarregado. Tá? Toda pessoa humana tem que ter o controle dessas situações assim e fazer o balanceamento para ter uma vida mais equalizada. Às vezes, sozinho a gente não consegue. É tão bom se tivesse alguém, um amigo, uma pessoa idônea, uma mãe, uma irmã, né? Para a gente conversar e que ela avalie um pouquinho conosco por onde andam os encaminhamentos da nossa vida.
ou uma terapia, né? Eu sou psicóloga, eu sou favorável, porque também as terapias não precisam demorar uma eternidade, tem terapias breves, muito que atuam muito na situação circunstancial do momento, entendeu? Mas que ajudam muito a elucidar o que é que eu estou fazendo agora nesse momento, não está dando certo, meu nível de ansiedade é alto e eu preciso redirecionar minha vida para ter saúde mental. A visão do outro de fora importa muito. Ele vê com mais com isenção. Essa pessoa enxerga fatos que você, que está muito envolvida na própria vida, não consegue perceber. Então é muito saudável. Bom, vocês, quero dizer uma coisa para vocês importantíssima. Quem manda nos sentimentos, embora eles irrompam, quem manda nos sentimentos são os pensamentos. Isso é que é bom, é o controle que a vida tem, é que esses pensamentos nós conseguimos controlar, eles são a razão. Se a gente não quer pensar em alguma coisa, é possível não pensar, é possível mudar o pensamento, o sentimento já não. Mas o pensamento que é racional, ele direciona o sentimento, né? E então você tem aí assim, precisa reestruturar o teu nível de pensamento, é possível. Só que é bem melhor com outra pessoa falando do que sozinha. É possível sozinha, mas é menos eficaz. Sempre é melhor com um interlocutor para ajudar a você a perceber coisas que você não percebe só no pensamento. Quando você fala com alguém, ao falar, essa tua fala já fica fora. Já falando já é melhor do que só pensar sozinha, né? Mas ouvindo é melhor ainda, uma outra pessoa que você confia. Bom, existe uma ansiedade pela inação, que é a ansiedade de quem pensa muito e não realiza quase nada. Quer, planeja, projeta, mas não sai. As coisas não saem, a pessoa faz 1000 conjecturas, mas não realiza. Esse não realizar vai causando mais ansiedade. É melhor você ir atrás de iniciar o teu próprio projeto, porque depois você conserta na prática, do que ficar esperando uma coisa excelente, mas na verdade ela não acontece, porque você está só no nível do pensamento, né? E aí, gente, iniciar a mudança já é uma libertação, tá? Começar a fazer alguma coisa de fato, aquilo que você está pensando e já resolveu que dá, que é isso mesmo, o caminho é esse, então você tem que ir para a ação. Porque esse período prévio, quando ele se prolonga muito, ele detona a ansiedade, entendeu? Outra coisa é não ficar remoendo as mancadas que você deu, os bolas fora que você deu, porque eu dou, você dá, todos dão e enfim, uma humanidade inteira. Não ficar fixada naquilo que você não fez bem, tá? Pegue aquilo que você é craque de fazer, porque você é craque em algumas coisas, tá? Você brilha com certeza em algo. Pegue isso que você é craque e vai atrás de executar, entendeu? O que é ruim em você é um kit, é um pacote. A gente leva os dois para a vida e vai ser assim até morrer, porque nós não vamos ser nunca perfeitos, né? Então nós vamos caminhar com o que é heróico em nós mesmos, mas também com aquilo que deixa a desejar. Não tem problema nenhum. Porque se você fica por causa do que é negativo, você deixa de ir com aquilo que é totalmente positivo em você. Outra coisa importantíssima muito legal essa, estabeleça tarefas do tipo A, B, C e D. Tarefas hierárquicas. O que é mais importante? E escreva, porque escrever é gráfico. Tá ali, aparece toda hora, você vai reler para você não se perder. Então você planeja assim, que você vai fazer o curso de violão no segundo semestre, porque no primeiro não dá, porque você já tem outras atividades, né? Você vai se dedicar, sair cada 15 dias com o marido, a mulher, para jantar só os dois sem os filhos. Você vai sair com cada filho com a frequência X. Você vai andar no parque 3 vezes por semana. Você essa semana não vai
essa semana não, esse semestre, você não vai fazer uma academia de mais dias, porque esse semestre não dá, porque você está fazendo outro curso. O negócio é que tem que dizer não para algumas coisas. Para dizer não, você tem que se conhecer, tem que ver aonde que a coisa está pegando. Eu vou dizer para vocês, eu saí de um trabalho há 9 anos atrás, 9 anos e meio, assim, porque meus olhos ultra brilharam por causa de um outro trabalho. Tá? Tudo que eu queria era ir para esse outro trabalho. E fui, e deixei. E trabalhei. Enfim, aprendi muitas coisas, imagino que contribuí também. Mas depois eu comecei a ver, comecei a sentir um cansaço e uma necessidade, depois de uma década, né, de sair desse e voltar para o meu anterior, entendeu? E eu me ouvi antes de chegar ao estresse, porque poderia, né? Poderia fatalmente, eu já estava ficando muito cansada, assim, um pouco insatisfeita, não dava mais, entendeu? Então é hora de você fazer as mudanças dos ciclos. Isso tira a ansiedade. Mudança de atitude, mudança de comportamento no dia a dia é um trunfo que a gente tem e nós podemos. Às vezes tem renúncias dessas mudanças, é natural, todas as mudanças têm renúncias, mas você vai para aquilo que vai te fazer melhor, você tem que saber isso, para isso você tem que se conhecer. O que se vê é que algumas pessoas não têm uma vida de introspecção. Não tendo essa vida, elas ligam no automático e vão para o dia a dia só no automático, entendeu? Aí não dá, né? Essas tarefas de tipo A, B, C e D organizam bastante, porque você escreve, é quase uma planilha da vida. O A são o que é mais importante, as pessoas. O B pode ser o trabalho, o C pode ser o lazer. E dentro de cada letra, o que? O que fazer em tanto tempo, em uma semana, nesse ano, nesse semestre, entendeu? Então é isso, gente, essa balização, essa equalização da vida, esse pensar. A medicação é super importante, estou vendo que está a Ana Bordini aqui, psiquiatra. A medicação é muito importante, tá? Para alguns casos, né? Quando a ansiedade está muito avançada, porque a ansiedade todo mundo tem, na verdade. Ela é muito importante, ela age na base, assim, ela dá aquele empurrãozinho, mas ela não é mágica. Né? O que precisamos é dar conta da própria vida com a nossa razão, com o pensamento, né? Deixando de lado tudo que é nocivo, porque o que acontece é que nós somos às vezes espartanas de nós mesmas, né? A gente se boicota mesmo, a gente quase que se destrói. Muitas pessoas que têm ansiedade exacerbada, mais por um nível muito interior, muito do pensamento, né? E esse exterior quer fazer coisas demais, quer não dizer não para nada. Eu conheço gente assim, entendeu? Que fica doente fisicamente, com doenças psicossomáticas provindas da falta de organização da própria vida. Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Não quero me alongar muito, as pessoas não têm muito tempo. Eu quero, a partir de agora, assim, em 20 minutos, dar um recadinho, tá bom? E vamos conversar semanalmente sobre temas assim de comportamento humano. Espero que tenham contribuído um pouco. Desculpe aí a imagem, nunca aconteceu isso, essa imagem meio que se colore aí de diferentes cores, tá bom? E eu queria que vocês se comunicassem comigo e perguntassem também através do Instagram as dúvidas que vocês têm, tá bom? E nós vamos conversando todas as semanas um pouco mais de saúde mental, porque nós precisamos disso. Essa é uma área que precisa ser atendida, né? Todo mundo fala do corpo, da ginástica, do movimento, da alimentação, né? Até se fala do lazer, as pessoas estão pensando nisso, só que a ansiedade, se você não controla tudo isso que é muito positivo, se você não baliza, ela entra. E ela vem mais, atinge mais as mulheres, tá? Porque a ansiedade é também muito fruto da imaginação e nós mulheres temos um mundo interior muito elaborado, muito desenvolvido, né? E essa característica positiva de que nós somos holísticas, e nós atendemos as 2, 3, 4 coisas simultaneamente, mas com um nível de preocupação muito alto,
né? Então, em vez da gente ir lá e fazer, faz, tá, volta, vai lá, faz a outra coisa. Não, nós ficamos aqui conversando com uma pessoa, pensando lá, atenta com o filho, o marido, a empregada, um amigo, uma situação do trabalho. Então, a gente se sobrepõe uma preocupação em relação à outra. Isso mente nenhuma aguenta, tá? Esse é o nosso modus operandi, o modus operandi feminino, que nós precisamos muito melhorar essa performance, de ser um pouquinho mais focada, diminuir a imaginação, só aí já melhora a ansiedade, tá? E ser produtiva mais do que, e ocupada mais do que preocupada, mas não excessivamente ocupada, tá? Isso já melhora muito o nível de ansiedade. Ter as coisas, como disse uma frase muito bem, que agora não sei se vou me lembrar, mas é excelente, ela traduz a serenidade. Faz o que deve e está no que fazes, entendeu? Esteja no lugar. A tua mente tem que estar para o momento presente, tá? E só isso diminui essa ansiedade emocional de excesso de pensamentos, né? Eu sempre digo nas palestras que eu dou que o nosso problema é um problema de excessos, ou para fora, ou para dentro, ou para cima, ou para baixo, ou de mais uma coisa, ou de mais outra coisa, e é isso que causa ansiedade. Mas dá para reverter, porque eu já vi muitas pessoas reverterem esses sintomas, tá? De ansiedade, não ir para depressão e serenizar muito a própria vida. Então, isso, quem que ajuda? O outro ajuda. O cônjuge, o amigo, um familiar, um psicólogo, né? Eu estou à disposição para os curitibanos e para os de fora ou no atendimento online. Gente, vamos ter esperança então, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês muito e nós nos encontramos quinta-feira que vem de novo com outro tema dessa área do comportamento humano. Um grande abraço, tá? Até semana que vem. Tudo de bom. Tchau.